Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o senador Marcos Duval mostrou o documento que encaminhou à presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, pedindo o afastamento do ministro Alexandre de Moraes. Duval pediu aos cidadãos que pressionem os senadores de seus estados, pedindo que subscrevam a manifestação. O senador lembrou que apenas o Senado pode promover o controle dos ministros de cortes superiores. Marcos Duval afirmou que o ministro Alexandre de Moraes o incluiu em um inquérito para enfraquecer sua posição na CPMI do dia 8 de janeiro, apontando que é conveniente para a extrema-esquerda ficar repetindo a narrativa de que há parlamentares investigados na comissão. O senador relatou que já consultou juristas de diversos tipos e disse: "Busquei todas as medidas para frear o Alexandre de Moraes, que não está cumprindo a Constituição. Somente os senadores é que podem frear o Alexandre de Moraes, mas ninguém no mundo, em nenhuma instituição no mundo." Duval disse: "Como a CPMI já deu início, vamos para outra batalha, que é ter apoiamento de senadores para esse afastamento do Alexandre de Moraes e, consequentemente, a possibilidade de impeachment." O senador relatou ainda o episódio em que foi tirado do ar durante uma entrevista. Ele disse: "Hoje de manhã estava dando uma entrevista e, inesperadamente, me tiram do ar." O senador relatou a informação que recebeu. "Fontes me disseram que a emissora recebeu uma ligação de Brasília dando a ordem para parar a entrevista e saiu do gabinete de Alexandre de Moraes." Marcos Duval afirmou que teria havido uma ameaça de tirar a emissora do ar e questionou: "Vocês conseguem entender a gravidade disso? A censura, o poder que esse ministro está tendo de ligar para uma emissora e mandar calar um entrevistado que é um senador da República, coincidentemente quando eu comecei a mostrar um pedaço do relatório?" O senador disse: "Inacreditável. Foi a coisa mais bizarra que eu poderia imaginar." O senador relatou: "Fui buscar juristas, procuradores, assessoria, porque achei algo afrontoso. Seria muito afrontoso para a própria emissora, ainda mais a emissora entrevistando um senador da República." Marcos Duval afirmou: "Olha a que ponto nós chegamos." Ele afirmou acreditar que a relatora da CPMI foi escolhida para blindar o ministro Flávio Dino e relatou ter recebido informações de que Lula estaria sendo chantageado pelo ministro, que teria uma gravação do presidente mandando permitir a depredação de prédios públicos para acabar com os bolsonaristas. O senador disse: "Preciso que vocês me ajudem aí para pedir aos senadores." Ele afirmou a necessidade de união e lembrou: "Não tem condições e nem outro local, não adianta nem fantasiar, só vai frear com a ação nossa dos senadores. Eu já fiz a minha parte, já está protocolada com todos os documentos aqui." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros dos cortes superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil.
O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação uma operação contra seus próprios membros. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial foi simplesmente cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há quase 2 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa sem individualização de condutas sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meio de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 22 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Aqui é um documento que eu protocolei, né, pedindo aqui o afastamento para a ministra Rosa Weber, pedindo afastamento do ministro Alexandre de Moraes. Esse documento eu vou pedir muito que vocês possam me ajudar a pedir para os senadores dos estados de vocês para poder subscrever esse documento. Porque tentei levantar de todas as formas, que eu boto aqui, ó, para cumprir o regimento, o afastamento do ministro Alexandre de Moraes e tal. E eu fui buscar, e aqui tem também as conversas, né, as conversas. E o que é engraçado que ele me incluiu no processo, sabe por quê? Exatamente para enfraquecer a minha posição dentro da CPMI. Aqui tem até a conversa, ele dizendo, ó, quando estará, ó, boa noite, estarei em Brasília, em São Paulo no sábado. Aí eu falei, ok, vamos definir amanhã, faço contato. Então ele me incluiu no processo, é fumaça, não dá em nada, mas só para a oposição ficar com a narrativa de que tem parlamentares aqui na CPMI que estão sendo investigados. Aí é para isso, entendeu? É para isso. O jogo é sujo aqui, gente. O jogo é sujo, sujo. Eu que nunca fui da política, confesso que tem hora que dá para vontade de escutar a família e largar tudo isso aqui. Bom, mostrei aí o documento. Eu preciso muito que vocês possam aí fazer uma força pedindo aos senadores do estado de vocês. Vocês estão conseguindo escutar? Tá aqui o troço para falar aqui. No estado de vocês, para que vocês possam, para eles poderem subscrever, tá? Porque só os senadores, eu procurei, fiz reuniões com juristas, com todo mundo, busquei qual seria a medida para frear o Alexandre de Moraes, que não está cumprindo mais a Constituição. Isso é notório aqui em Brasília. Não só em Brasília, por todos os juristas e tudo mais. E disseram, somente o Senado, somente os senadores, no mundo inteiro, não tem alta corte, a corte internacional, corte não sei o que lá mais, nenhuma, já estudamos tudo. Somente os senadores é que podem frear o Alexandre de Moraes. Então, de novo, somente os senadores que podem frear o Alexandre de Moraes. Mas ninguém no mundo e nenhuma instituição no mundo. Então, gente, agora, como a CPMI já deu início, vamos embora para outra batalha, que é ter apoiamento de senadores para esse afastamento do ministro Alexandre de Moraes. E, consequentemente, a possibilidade do impeachment. Bom, hoje de manhã estava eu dando vou mostrar aqui para vocês, estava eu dando uma entrevista no canal da Jovem Pan, até então era para ficar durante o programa todo, e inesperadamente, me tirou do ar. Aí eu botei até aqui, ó. Estava dando essa entrevista agora há pouco e de forma inesperada fui tirado do ar. Fontes me disseram que a emissora recebeu uma ligação de Brasília dando a ordem para parar a entrevista. Tem ideia disso, gente? Para parar a entrevista, e saiu do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Eu estava aqui, ó, eu estava falando, ó, Marcos Duval discorda da indicação da senadora Elise Gama. O senador foi repreendido durante o início da CPMI. Oh, meu Deus do céu. É claro que eu nunca vou ser bem-vindo nessa CPMI. É lógico que sempre que eu estiver lá, eu vou ser uma ameaça na CPMI. Mas assim, ao ponto
da Jovem Pan ser ameaçada de sair do ar. Olha, vocês conseguem entender a gravidade disso? A censura, o poder que esse ministro está tendo de ligar para uma emissora e mandar calar um entrevistado que é um senador da República. Coincidentemente, quando eu comecei a mostrar um pedaço do relatório, inacreditável, inacreditável, foi a coisa mais bizarra que eu poderia imaginar. E é lógico que hoje à tarde, eu fui buscar, né, juristas, procuradores, enfim, assessoria, porque eu achei algo assim afrontoso. Seria muito afrontoso para a própria emissora, ainda mais a emissora entrevistando um senador da República. Não é o Marcos Duval, não. Assim, não pensa que é vaidade, é o Marcos Duval. Não, porque hoje é Marcos Duval, amanhã é fulano de tal, depois da manhã é ciclano de tal. Entendeu? Então, assim, é a liturgia da cadeira, da posição, colocado de forma dentro da democracia. Então, assim, não é uma coisa, criar essa cadeira aí para Duval. Não, gente, é uma coisa assim que é seríssima. E ele ter a audácia de ligar para a emissora ou mandar ligar o gabinete dele, pedindo para eu sair do ar, para me tirar do ar. E me tiraram, vocês têm ideia disso? A Jovem Pan, que sempre foi aí coitada, eu fico com dó, porque ela que defende a direita, defende a liberdade e tal, está sendo... Agora o sistema está massacrando a Jovem Pan. Olha que ponto nós chegamos, Brasil. Brasil, olha que ponto nós chegamos. Uma relatora para blindar o Dino. E eu vou dizer, sabe por quê que o Dino está sendo blindado pelo governo Lula? Porque quando começou a perseguir minha família, eu fui em busca de informações. E como eu disse, como eu sempre dei aula para quase 50 mil policiais aqui no Brasil, durante 30 anos, eu tenho fontes espalhadas pelo país inteiro. Inclusive fontes próximas que trabalham até dentro do Palácio do Planalto, tá, Lula? E do Ministério da Justiça, tá, ô Flávio Dino? Ele está chantageando o Lula, sabe com o que, gente? Ele gravou o Lula dizendo que era para deixar acontecer o dia 8 de janeiro para acabar com os bolsonaristas. O Flávio Dino, como sempre, gravou todo mundo, o pessoal que é de Maranhão pode confirmar isso, diz que foi até uma maneira que ele conseguiu acabar com a família Sarney. Então o Flávio Dino gravou o Lula dizendo que era para deixar acontecer, que ele queria acabar logo com os bolsonaristas. Então, o Flávio Dino está chantageando o Lula, dizendo que se ele cair por conta da CPMI, ele derruba o Lula, tornando público essa gravação. Mas eu vou dizer para ele que ele não precisa nem de gravação, porque eu já tenho provas aqui para isso também, tá? Mas é claro que a gravação vai ser uma bomba. Bom, gente, eu preciso que vocês me ajudem aí a pedir aos senadores, principalmente os que entrou junto comigo, os que entraram agora. A gente precisa união. É só, não tem condições em nem outro local, não adianta nem fantasiar. Vou entrar na Corte Internacional, a Corte não sei o que. Esquece, não freia o ministro Alexandre de Moraes. Só vai frear com a ação nossa dos senadores. Eu já fiz a minha parte, já fiz aqui já está protocolada, está aqui o número do protocolo. Cadê o protocolo? Está aqui o número do protocolo. E com todos os documentos aqui, tá?